Em algum momento você já se perguntou o porquê a comunidade, quando chega algum tipo específico de boneco, simplesmente fala um argumento: para que investir? Eu já tenho um boneco melhor. Ou antes mesmo da boneca ser lançada, fica falando que a boneca é genérica, que ela fica parecida com outro personagem de outro jogo, ou simplesmente não fala, ou qualquer outro tipo de aspectos. E hoje eu vim trazer os personagens mais subestimados que a comunidade subestimou de ZZZ. E tipo assim, vamos ser sinceros, são personagens muito bons, alguns até caros, outros que praticamente é o famoso só tá na lista pra encher o saco e é isso. Cara, não poderia começar com ela, a personagem que desde o seu lançamento do seu Drip Market, muitos jogadores ficaram insatisfeitos e ao mesmo tempo julgando a personagem pela proposta de mostrar os pés. Mas se fosse isso seria tudo bem. Mas começaram as comparações com outra personagem de outro jogo famoso, que a história seria idêntica e praticamente teve esse reboliço. Mas quando a personagem lançou, ela realmente trouxe uma mecânica totalmente inusitada, que praticamente um DPS bufa outro DPS, fazendo praticamente todas as pessoas que subestimaram ela, falando que seria genérica ou uma história mais ou menos palha, simplesmente deu um chute na porta na expectativa de todo mundo, trazendo uma das histórias mais tristes, um dos passados mais profundos. E além de tudo, ela tem um dos melhores paralelos da história de ZZZ. Enquanto a Izod ficava cega de vingança e ódio, querendo praticamente exterminar a humanidade por coisas que já passou, que ela já tinha se vingado, a Cid já tinha uma proposta totalmente diferente, o oposto. Ela unia as pessoas, e as pessoas se uniam com ela. Praticamente naquele evento lá da história da Cid, onde todo mundo se reuniu para decorar a casa da Cid. Praticamente foi um final muito feliz, mas eu espero muito que algum dia eles voltem com a trama da Cid, que realmente, cara, a Cid realmente merece um final feliz. Agora, outra personagem que também tomou um belo de uma... Como eu posso dizer, não agradou também tanto a comunidade na época que ela foi lançada, que foi nada mais nada menos que a Ambi-Zero, Soldado de Prata, ou Ambi-Zero, praticamente com a proposta de trazer praticamente um novo rumo para a história dos clones, que não sei se vocês sabem, mas tinha a teoria que a Ambi era um clone da número 11 ou a número 11 era um clone da Ambi. E nessa história foi concretizado. E cara, eu vou ser sincero, é uma das histórias mais sombrias, mais perturbadoras, psicóticas, aterrorizantes e todo tipo de coisa ruim. Porque, veja só, a Ambi, se você parar pra pensar, o único propósito da Ambi é derrotar os Etéreos. É uma arma biológica, simplesmente sem nenhum tipo de propósito. E várias cópias da Ambi também morreram. E você fica pensando, cara, como que pode, cara? E mesmo assim, com uma história extremamente triste, uma história perturbadora para algumas pessoas, com praticamente o final sendo praticamente uma das clones, quer dizer, uma das duas cópias da Ambi, praticamente de morte. E mesmo assim, muita gente não gostou da personagem, pelo simples fato que era elétrico e na época elétrico não tinha tanto, como eu posso dizer, estava muito saturado naquela época e ainda tá. E ao mesmo tempo que não agradou todos os jogadores por sua nova mecânica de Aftershock. E mesmo tomando buffs, eu vejo muita gente ainda não querendo tirar da Ambi ou tendo ela na conta. E ao mesmo tempo, quando fala de Ambi, simplesmente criticam ou falam que é um raro massa melhorado com dano avançado. É uma personagem bem subestimada. Eu já fiz um vídeo falando sobre ela e eu repito, a Ambi não é ruim. Ela é típico de boneco que não foi feito para ser barato. Ela foi feita para ter um time dela, com a arma dela e desempenhar só com o time dela. Quando você conseguir
o time premium, a arma dela, você vai ver que a Ambi vira outro boneco. Mas, voltando ao assunto do vídeo, a Ambi foi praticamente criticada e ao mesmo tempo que falaram que o ZZZ ia virar um Honkai Third 3D. Explicando, no Honkai Impact 3D existe um sistema de evoluções, que você pega um boneco, aí você pega outro boneco, você evolui ele, vai evoluindo até ele chegar na raridade máxima, lendário, 5 estrelas. E mesmo a personagem vindo com um visual muito bonito, um destaque maior, melhorias, mesmo assim não foi o suficiente para agradar a comunidade. E tem gente que ainda fala que a Ambi é ruim, mesmo tomando todas essas melhorias, infelizmente ela ainda continua sendo subestimada. E quando há diferença, preconceito e coisas que são incomuns, isso gera indiferença. Foi o caso da personagem Dari. A personagem simplesmente veio com praticamente fora de todos os padrões de outros jogos e simplesmente trouxe praticamente um visual totalmente diferente. E isso gerou uma diferença totalmente na comunidade. Por mais que a grande maioria tenha gostado, uma pequena parte começou a praticamente botar defeitos, chamando praticamente a personagem de do job, prostituta, vagabunda, piranha, vadia, entre outros subnomes ou subtextos. A história da Dari chega a ser algo que praticamente emociona, porque os pais da Dari eram cientistas. O que acontece é o seguinte, eles estavam numa missão no dia que a esfera foi expandida. E esse dia foi um dos dias mais trágicos no universo de Zendzone Zero. E tipo, ela foi encontrada pelo Poupei antes de se transformar e ficou meio que vagando por aí. Até que um dia ela foi contratada como uma proxy, uma caçadora de recompensas na esfera. E meio que nessa missão ela foi meio que capturada pela Sarah. Pelo simples motivo que a Dari tinha meio que um poder, um dom de conseguir ver algumas coisas do passado. E mesmo com uma história profunda, arrependimento, rancor e todos os tipos de camadas de personalidade, mesmo assim tem pessoas que falam que a personagem é rasa e vazia. E falam que a personagem só está ali para fanservice. Eu sinceramente eu fico triste pelo que as pessoas estão perdendo uma história com profundidade, com drama. E mesmo assim não foi suficiente. Eu peguei a personagem mesmo pelo visual. E também gostei da história, achei bem triste. Mas é praticamente 90% desse jogo. E praticamente, cara, continua sendo a personagem bem subestimada de Zendzone Zero. E agora vamos para a personagem bem subestimada, cara. Essa daqui realmente eu posso dizer que o início dela foi bem complicado, porque falavam-se muito que ela seria fraca e não sei o que. Depois viram que ela estava muito forte, que era muito mais forte que uma Jenny. E isso veio aquela questão. Os jogadores de Jenny falavam que não compensava pegar porque já tinha a Jenny 2 e tal, dava a Jenny 2, dava pra passar os endgames. Aí chegou a Alice e praticamente mudou isso. Inclusive, a Jenny 2, que era suporte, quer dizer que era a DPS favorita de todos, simplesmente virou uma suporte, literalmente pra Alice, de tão forte que a Alice veio. E isso gerou uma bela de uma treta, mas só que isso foi resolvido. E ao mesmo tempo que a Alice, Jenny 2 e o Zurra se tornou o time mais forte. Mas agora voltando para a história da Alice, é uma das histórias mais tristes, que praticamente o seu pai praticamente era um cientista que trabalhava em uma corporação para fazer experimentos. Esses experimentos entregava tipo pessoas, realmente crianças, a fazer experimentos. E uma dessas crianças é nada mais nada menos que a Yuzurra, que praticamente experimentava todo tipo de experimento bizarro e anti-humano.
vai saber o que se passou. E mesmo assim, o pai da Alice sacrificou tudo pra tentar proteger o Zurra. E depois de um bom tempo na história, a gente descobriu que a Yuzurra pelo pai da Alice. E isso gerou um drama, uma treta, foi uma tristeza, mas no final as duas viraram boas amigas. E posso dizer que até que foi um final até que razoavelmente feliz. E teve um evento de verão que muita gente achou que era fanservice, mas tinha meio que uma história por trás, porque ali foi realmente o verdadeiro perdão, onde que a Yuzurra e a Alice realmente perdoaram umas às outras e tentaram esquecer o passado. E mesmo assim, as duas tendo skins, tendo praticamente uma história boa. Alice, tô falando da Alice agora. Mesmo assim, a Alice foi uma personagem que muita gente skipou por causa da Miyabi, falando que a Miyabi era supremacia e não sei o que. E muita gente que pegou a Miyabi, arma da Miyabi, se arrepende de não ter pegado uma Alice. E a Alice atualmente é uma personagem que ficou muito firme no meta. E eu falo por experiência própria, eu deveria ter pegado uma Alice do que em vez de uma M2 da Miyabi. Eu me arrependo. E ao mesmo tempo, a Alice é uma personagem muito subestimada em Zenless Zero. E agora a gente tem uma das personagens que praticamente foi muito subestimada. Na verdade, foi uma personagem que teve um certo hype. A comunidade queria muito essa personagem, desde aquele trailer 2.0. E quando ela realmente apareceu no jogo, quando o pessoal realmente conseguiu pegar as mãos, a comunidade totalmente desanimou. Porque eles esperavam uma DPS que na verdade é uma sub-DPS, que é um atacante que dá buff. Simplesmente fazendo toda a comunidade desistir de pegar ela, ou os poucos que tiveram coragem, como eu, pegaram e não se arrependeram. E foi uma personagem que saiu praticamente, todo mundo achava que era fraca, e hoje em dia é uma das personagens insubstituível a Orfeu. Cara, hoje em dia quem tem Orfeu tem uma personagem que pode brilhar muito no futuro. Até atualmente já tá vendo o potencial da Orfeu, cara. Ela com light, ela combina com praticamente qualquer coisa, mano. E além de tudo, ela pode ser uma gambiarra premium. Você praticamente tirando a Lucia e colocando a Orfeu. E isso é uma coisa maravilhosa. Mas voltando para a história da Orfeu. É uma das histórias, digamos que é triste. Porque a Orfeu nada mais nada menos que é uma soldado, cara. Que praticamente vai ter que combater os etéreos. O cansaço, o desespero, o desânimo, mortes. E mesmo assim continuou em frente. Até que um fatídico dia na história, ela teve que matar uma das generais, uma companheira de longa data, que nada mais nada menos que a Isolde, cara. Imagina a Orfeu tendo que lidar que matou alguém conhecido. E ao mesmo tempo tinha que matar, senão a humanidade iria morrer. Imagina esse peso. Por mais que o jogo não tenha trabalhado isso, mas foi algo pesado. E mesmo com a história, mesmo com a personagem ganhando valor atualmente, mesmo assim foi uma boneca que ainda assim ainda é subestimável. E agora temos o personagem que, considerado por muitos o personagem mais odiado de todos esses e ao mesmo tempo admirado por poucos. Temos ele, Vladimir Hugo. Cara, esse personagem que tem tantas camadas de história que poderia fazer simplesmente um vídeo de 1 hora falando da história do Hugo. Mas resumidamente, cara, o Hugo praticamente tem um passado com Lycaon e nesse passado eles fizeram uma promessa. E essa promessa meio que foi, entre muitas aspas, cumprida. Mas agora falando realmente da história realmente do Hugo agora. Cara, a história do Hugo é o seguinte: ele veio de uma família, a família dele pensava que ele era amaldiçoado, e realmente é amaldiçoado.
A própria mãe desejou que ele nunca tivesse nascido, e desejando a morte dele. Os familiares tratavam ele com desgosto, desprezo, fingindo que ele nem existe. Ao mesmo tempo que ele tem que lutar com si mesmo internamente, com a personalidade maligna dele. E isso é complicado, cara. E mesmo assim, muita gente não gostou do Hugo. Eu concordo, cara. O Hugo ele é meio chato, mas convenhamos. Falar que a história dele é ruim e não tem profundidade é a mesma coisa de jogar uma história em vão. Mas eu não tô aqui pra obrigar ninguém a pegar o personagem. Mas assim, falando nele em jogo, ele provavelmente você vai precisar de uma equipe VIP, porque ele não tem time free to play, cara. Até tem, mas você não vai ter o total desempenho. E mesmo assim, se você gostar do Hugo, vai em frente e pegue ele. E é isso. E tipo, depois que chegou a idade, eu senti que o Hugo praticamente simplesmente decaiu um pouco, mas mesmo assim, falar que a história dele ou o personagem em si não vale a pena é a mesma coisa que falar: ou pega aquele personagem, você tem que ir do seu gosto e pegar ele porque você quer. E não deixar os outros meio que, não vale a pena porque ele é T2, T3, T4. Se tu quer o boneco, vai em frente. Se você quer realmente fortalecer seu Hugo, pega cópias dos suportes, atordoadores e siga em frente. E ao mesmo tempo eu falando isso, o Hugo foi do personagem que poucos queriam e todos odeiam, e ao mesmo tempo um dos mais subestimados do ZZZ. E cara, uma grande coincidência é todos os personagens que aparentam ter uma história profunda, camadas, não é aquele personagem colorido ou um personagem de fanservice, a comunidade simplesmente taca o pau e fala que ou o personagem tem uma mecânica ruim, ou o personagem é fraco, ou não sei o que. Isso eu não tô falando no geral, não tô falando todas as pessoas, mas eu tô falando uma parte dela. Mas ao mesmo tempo, esses personagens, mesmo não estão no seu auge, ou você precisando de tudo, mesmo assim pela história, é fascinante. E pelo fascinante, vale a pena pegar esse boneco. Por isso que eu acho o ZZZ um dos jogos que, cara, jogar pelo personagem é praticamente jogar por tudo, porque os personagens desse jogo são praticamente maravilhosos em tudo. Por mais que tenham seus erros, por mais que tenham falhas técnicas em alguns aspectos de personalidade, vale a pena, cara. E falando aqui mesmo, cara, às vezes é melhor você ter o seu gosto, pegar um boneco que você quer, do que acompanhar a comunidade. E atualmente o pessoal tá perdendo essa essência de escolher o que realmente quer.